Fala Dev, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como armazenar dados de forma local no dispositivo, tá? Para se tu quiser salvar algum dado de usuário ou token de usuário ou não sei, o teu usuário precisa salvar dados numa API e ele está sem internet, então tu tem que guardar esses dados locais. Vou usar uma biblioteca que muita gente utiliza, tá? Que é o Async Storage. É uma puta biblioteca, tu consegue salvar dados por meio de um JSON, tá? Não precisa ser só JSON, mas normalmente a gente usa JSON, ou seja lá como tu esteja acostumado a falar. Essa biblioteca no início ela era disponibilizada pelo React Native, mas aí eles pararam de utilizar e a comunidade manteve ela, tá? Então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo aqui. Para instalar ela é extremamente fácil. Eu não gosto de usar npm, eu gosto de usar yarn, tá? Então copia, opa, não ali. Copia e cola o yarn.dd. Eu criei um projeto novo para mostrar, porque deixa eu só, ele pede pra gente instalar os Cocoa Pods também, porque todos os meus projetos utilizam essa biblioteca, então não fazia sentido eu mostrar uma coisa ali que eu já tenho, né? Por isso eu criei um projeto novo. Nesse projeto novo eu deletei o app.js aqui, fiz o que eu faço sempre padrão, tá? Deleto, crio uma pastinha source, dentro desse source eu crio um arquivo index.js, que é onde vai ser a base do meu projeto. Dentro desse index.js eu sempre crio uma pastinha pages, onde eu redireciono todas as páginas que eu vou ter no aplicativo, tá? Aquele user eu devo ter copiado de algum lugar e acabei copiando errado. Vamos lá então. Fez a instalação aqui, deixa eu só... Sempre que a gente faz uma instalação que tem uma dependência nativa, a gente tem que buildar novamente o projeto, tá? Então vou rodar no iOS aqui. Vamos passar o meu simulator iPhone. Eu tô com os dedos pequenininhos, hein? Tô errando todas as teclas. Vou esperar ele buildar aqui. Se tiver demorando muito, eu corto o vídeo pra passar essa parte. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na biblioteca aqui. Então a instalação é só isso, tá? É rodar o yarn.dd. Para iOS tu tem que instalar pelos Cocoa Pods. E para Android não precisa fazer nada. O uso dele é importação. Aí para tu salvar algum dado, tu vai setar uma key, tá? Então a gente vai escolher uma key sempre e vamos setar essa aqui. Para ler provavelmente seja a mesma coisa. Ó, para ler é o get item e tu vai pegar a key que tu setou. Sempre que tu for salvar dados com JSON, tu tem que botar um stringify nele. Para array também. E eu acho que para dados normais tu não precisa salvar se for string ou se for int, booleano. Vamos ver se já rodou. Tá, já rodou o nosso projeto. Então, bem simples, tá? Eu criei um text aqui como welcome. A dependência já está instalada. Então, eu vou criar uma variável aqui de user. E a gente vai emular como se o nosso usuário fosse fazer um login, tá? Isso aqui vem daqui. Por algum motivo, ele não tá pegando, não tá fazendo as importações certas, tá? E eu não sei o porquê. Talvez seja alguma coisa dessa versão nova, ou talvez seja eu que fiz alguma cagada e tem que olhar o porquê. Então a gente vai ter também um use effect. Ó, tá vendo como ele tá fazendo as importações de um lugar que eu não faço ideia do que é? O nosso use effect eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, né? Ele pode ser usado como um componente de mount, então se eu não passo nada dentro desse array, ele vai executar só uma vez. Aqui a gente vai executar uma função find. E essa nossa função find, ela vai ter que ser assíncrona, porque aqui na documentação diz que as funções são assíncronas, tá?
dentro dessa função find, a gente vai fazer o que esse getData faz. Então ele vem aqui e tenta consultar algum item. Vamos chamar essa nossa aqui de usuário de user key storage. A gente não fez a importação, então aqui eu já fiz a importação, beleza. Então se ela for diferente de nula, o que eu vou querer? Eu vou querer pegar o stringify do que tá lá dentro, porque eu vou salvar dados JSON lá dentro. Então a nossa função vai retornar, não precisa nem retornar. Vamos criar uma variável aqui, let local user, ela vai iniciar com id sendo 0. E aí caso tenha algum dado lá dentro, a gente vai retornar o que esse dado, a gente vai atribuir essa variável o que teve de retorno. E vamos dar um console log aqui em local user. Beleza. Então ele tentou entrar lá, viu que não tinha nada e retornou a nossa variável que a gente criou aqui. Vamos setar esse nosso usuário ou com o ID 0 ou com o que achar lá de dentro da nossa key. Vou deixar isso aqui para mostrar para vocês depois. Então, perdão. Vamos pegar o nosso user.id e vamos dizer que se ele for igual a 0, nós vamos retornar login, e se ele for diferente de 0, um texto de welcome. Aqui faltou uma interrogação. Tá. Eu botei esse ponto de interrogação na frente, porque se não tiver login, ele também vai dar algum tipo de erro. Vamos colocar um touchable aqui na frente. Opacity. Para isso aqui conseguir ser clicável, tá? Deixa eu importar ele aqui do React Native. Aí, agora já tá clicável. Nosso touchable, ele tem uma propriedade que é onPress. E nessa propriedade a gente vai jogar uma função para ele, handleUser. O nome da função não importa muito aqui, tá? Ela também vai ser assíncrona. O que ela vai fazer? Se o nosso usuário .id for igual a 0, a gente vai fazer o login desse usuário. Então vamos vir aqui e vamos ver como é que ele seta. Ele faz um stringify de algum valor numa key. Então a gente vai dizer que o nosso usuário vai receber um ID 1, tá? Isso aqui poderia ser um fetch que tu faz numa API e a API te retorna os dados do usuário. E aí tu vai botar os dados do usuário dentro desse stringify. Vamos só trocar o nome da nossa key aqui. E aí assim que ele salvar, nós vamos setar o nosso usuário com esse objeto aqui. E vamos dar um return. Se o usuário não tiver um ID 0, a gente vai fazer o logout dele. Então vamos setar que o ID do nosso usuário vai ser 0. Aqui também vai ser 0. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então eu entrei, tô com o meu, fiz o useEffect, busquei lá pelo meu async storage, no meu armazenamento, qual é a key user key storage, e ele me retornou que o ID é igual a 0, porque não tem ninguém. Agora quando eu clicar, ele vai fazer o login. Aí, aparentemente fez. Para comprovar isso, vamos fechar o aplicativo e vamos abrir ele de novo. Pronto, recarregou.
entrou no nosso useEffect, disparou essa função find, aí ele tentou buscar lá na Sync Storage se tem alguma key chamada user key storage. Se tiver, retorna o que tem lá. E foi o que ele fez, ele retornou esse ID 1. Então o nosso usuário está logado. Agora eu vou fazer o logout dele. Vou fechar e abrir novamente. Beleza. Retornou que o ID tá 0. Tu pode ver que nessa segunda vez, ele já vai ter salvo nesse nosso storage o que a gente passou aqui, ó. Então a gente passou que tem um ID 0 porque ele fez o logout. Ele deixa de cair no null, né? Ele deixa de... Não, ele não deixa, né? Ele sempre vai retornar um objeto, porque a gente salvou. Então vai fazer a busca. Então sempre que fizer logout, tu consegue botar isso aqui, tu pode criar um arquivo útil onde tu vai salvar, não sei, um default struct user... um default struct user. E aí vai estar a tipagem dele, não sei, ID, name e mais alguns dados que a gente salva. Token é um dado que sempre se salva. Então, vamos supor, isso aqui poderia ser um default, né? Const default user struct. E aí seria isso aqui. E aí quando o usuário fizer logout, ele vai receber direto esse default user struct aqui. E quando ele logar, ele vai receber os dados que tem do teu banco de dados, né? Beleza? Então, um videozinho rapidinho para mostrar para vocês essa ferramenta. Usem e abusem. Eu uso ela em todos os meus projetos, tá? Super boa. E até mais.